Karl Marx, Grundrisse, Manuscritos Econômicos de 1857 a 1858, Esboços da Crítica da Economia Política, Editorial Bom Tempo, Editora UFRJ, edição 2011. Terceiro capítulo do Capital, continuação. Segunda seção, processo de circulação do capital. Item, capital fixo e capital circulante. Sexta parte, páginas 567 a 577. Considerada em seu conjunto, portanto, a circulação se apresenta de modo tríplice. Primeiro, o processo global, o percurso do capital pelos seus diferentes momentos. Em consequência, é posto como capital em fluxo, em circulação, na medida em que, em cada um dos momentos, a continuidade é interrompida virtualité. Nota 299 significa potencialmente. E pode-se fixar e obstruir a passagem para a próxima fase. O capital aparece aqui igualmente como fixado em diversas relações. E os diferentes modos desse estar fixado constituem os diferentes capitais: capital mercadoria, capital dinheiro, capital condição de produção. Segundo, a pequena circulação entre o capital e a capacidade de trabalho está acompanhada do processo de produção e aparece como contrato, troca, forma de comércio, sob cujo pressuposto se põe em funcionamento o processo de produção. A parte do capital que interessa nessa circulação, os meios de subsistência, é o capital circulante. Nota 300, que por excelência, expressão em grego, se mostra. Ela não é determinada somente quanto à forma, mas seu próprio valor de uso, sua determinação material como produto consumível e que entra diretamente no consumo individual, compõe uma parte de sua determinação formal. Terceiro, a grande circulação, o movimento do capital fora da fase de produção, em que seu tempo aparece como tempo de circulação em contraposição ao tempo de trabalho. Dessa contraposição entre capital ocupado na fase de produção e o que dela sai, resulta a diferença entre capital líquido e capital fixo. Este último é o capital que está fixado ao processo de produção e é consumido nele mesmo. Ele provém da grande circulação, mas não retorna a ela. E na medida em que circula, só o faz para ser consumido no processo de produção, para ser retido. Das três diferenciações na circulação do capital, resultam as três diferenças entre capital circulante e capital fixo. Põe uma parte do capital como produção, mas o acompanha continuamente. E, em terceiro, a diferença entre capital líquido e capital fixo. O capital circulante, na forma número 3, inclui também a número 2, visto que esta também está em contraposição ao fixo. Mas a número 2 não inclui a número 3. A parte do capital que, enquanto tal, pertence ao processo de produção é a parte do mesmo que materialmente só serve como meio de produção, que forma o meio entre o trabalho vivo e o material a ser trabalhado, uma parte do capital líquido, como carvão, óleo, etc. Também serve só como meio de produção. Tudo o que serve só como meio para manter o movimento da máquina ou a máquina que o movimenta, que a movimenta. Essa diferença ainda terá de ser analisada mais de perto. Em princípio, isso não contradiz a determinação 1, visto que o capital fixo, como valor, também circula na proporção em que se desgasta pelo uso. É justamente nessa determinação, como capital fixo, na determinação em que o capital perdeu a sua liquidez e é identificado com um valor de uso determinado, que lhe rouba sua capacidade de transformação, que o capital desenvolvido, na medida em que o conhecemos, até aqui como capital produtivo, se manifesta em sua forma mais surpreendente. E é precisamente nessa forma, aparentemente inadequada, e na proporção crescente dela, em que a forma do capital circulante no número 2, que se mede o desenvolvimento do capital como capital. Bela contradição esta, a desenvolver. Os diferentes tipos de capital que na economia caem do céu aparecem aqui como outras tantas precipitações dos movimentos resultantes da própria natureza do capital, ou melhor dizendo, como este próprio movimento em suas diferentes determinações. O capital circulante parte continuamente dos capitalistas, ou do capitalista para retornar a ele na primeira forma. O capital fixo não faz isso.
Storck, nota 302. Henrik Storck, Cours d'Economie Politique. Citação, páginas 405 e 420, já identificada anteriormente. A nota 301 é uma citação idêntica à citação anterior. Capital circulante é aquela porção do capital que não gera lucro até que se separe dele. O fixo, etc., está contido nisso. Gera tal lucro enquanto permanece em posse do proprietário. Malthus, nota 303. Thomas Robert Malthus, Londres, Murray, 1827, página 237 a 238. O capital circulante não gera rendimento nem lucro ao seu dono, enquanto permanecer em seu poder. O capital fixo, sem mudar de dono e sem necessidade de circulação, gera lucro para ele, segundo Adam Smith, nota 304. Adam Smith, tradução, Garnier, Paris, Hs, 1802, tomo 2, página 197. Edições brasileiras, uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações. São Paulo, Emos, 2008. Sob esse aspecto, como a partida do capital da mão de seu proprietário, partir de seu possuidor, nada mais significa que a alienação da propriedade ou a posse que tem lugar no ato da troca, e como é da natureza de todo valor de troca, portanto, de todo capital, devir valor para seu possuidor por meio da alienação, a definição em sua formulação acima não pode ser correta. Se o capital fixo existisse para seu dono, sem a mediação da troca e do valor da troca nele contido, o capital fixo seria de fato mero valor de uso, ou seja, não seria capital. Porém, o que está na base da definição acima é o seguinte: como valor, o capital fixo circula, ainda que apenas em parte sucessivamente, como nós veremos. Como valor de uso, ele não circula. O capital fixo, na medida em que é considerado sob seu aspecto material como momento do processo de produção, jamais abandona seus limites. Ele não é alienado do seu possuidor, permanece em sua mão. Somente segundo seu aspecto formal ele circula como capital, como valor que se pereniza. No capital circulante não ocorre essa diferenciação entre forma e conteúdo, entre valor de uso e valor de troca. Para circular, existir como valor de troca, ele tem de entrar na circulação como valor de uso, tem de ser alienado. O valor de uso para o capital enquanto tal é unicamente o próprio valor. O capital circulante só se realiza como valor para ele no momento em que é alienado. Enquanto permanece na sua mão, ele só possui valor em si, mas não está posto, apenas, citação em grego, traduzido como potencialmente, apenas potencialmente, mas não apto, nota 306, efetivamente, de fato, ele circula. E possui valor em si. O capital fixo, pelo contrário, só se realiza como valor enquanto permanece como valor de uso na mão do capitalista, ou expresso como relação coisal enquanto permanece no processo de produção, o que pode ser considerado como um movimento orgânico interno do capital, sua relação consigo mesmo, em contraposição ao seu movimento animal, a sua existência para outra coisa. Como capital fixo, portanto, tão logo ingressou no processo de produção, permanece nele, também desaparece nele e é consumido nele. A duração desse desaparecimento ainda não vem ao caso neste ponto. Sob esse aspecto, sob esse ponto de vista, portanto, o que Cherbulier denomina de matérias instrumentais, nota 307, Antoine Cherbulier e Chercheur pour Vertre, citação página 14 a 15, como carvão, lenha, óleo, sebo, etc., que são totalmente destruídos no processo de produção, que só tem valor de uso para o próprio processo de produção, pertencem ao capital fixo, porém os mesmos materiais ainda têm valor de uso fora da produção e podem ser consumidos também de outros modos, exatamente como prédios, casas, etc., que não necessariamente são destinados à produção. Eles são capital fixo, não pelo seu modo determinado de ser, mas por seu uso. Eles se convertem em capital fixo tão logo ingressam no processo de produção. Eles são capital fixo tão logo são postos como momentos do processo de produção do capital, porque é enquanto perdem a sua qualidade de possivelmente ser capital circulante.
Portanto, assim como a parte do capital que ingressa no pequeno circuito do capital, ou o capital, na medida em que ingressa nesse movimento, a circulação entre capital e capacidade de trabalho, a parte do capital que circula como salário, jamais deixa a circulação e jamais ingressa no processo de produção do capital. Do ponto de vista de seu aspecto material como valor de uso, mas é sempre repelida, por ele mesmo como produto, resultado de um processo de produção precedente, da mesma forma, inversamente, a parte do capital determinada como capital fixo, como valor de uso, do ponto de vista de sua existência material, jamais deixa o processo de produção e jamais ingressa na circulação. Enquanto o capital fixo só ingressa como valor, como parte do valor do produto acabado, na circulação, o capital circulante ingressa somente como valor no processo de produção, porque o trabalho necessário é a produção do salário, da parte do valor do capital que circula como salário. Essa é, por conseguinte, a primeira determinação do capital fixo, e sob esse aspecto engloba as matérias instrumentais. Em segundo lugar, o capital fixo, no entanto, não pode ingressar como valor na circulação à medida que desaparece como valor de uso no processo de produção. Ele entra como valor no produto, como tempo de trabalho nele elaborado ou conservado, na medida em que desaparece em suas figuras autônomas como valor de uso. Ele é desgastado pelo uso, mas de tal modo que o seu valor é transferido da sua forma para a do produto. Se ele não for usado, não for consumido no próprio processo de produção, se a máquina ficar parada, o ferro oxida, a madeira apodrece. O seu valor desaparece naturalmente, junto com a sua existência perecível como valor de uso. A sua circulação como valor corresponde ao seu consumo como valor de uso no processo de produção. O seu valor total só será completamente reproduzido, retornará da circulação quando ele tiver sido inteiramente consumido como valor de uso no processo de produção. No momento em que tiver se dissolvido completamente em valor e, em consequência, ingressado inteiramente na circulação, terá desaparecido completamente como valor de uso e, por isso, terá de ser substituído como um momento necessário da produção por um novo valor de uso do mesmo tipo. Terá de ser reproduzido e assim terá de ser reproduzido. A necessidade de reproduzi-lo, o seu tempo de reprodução, é determinada pelo tempo em que é gasto, consumido dentro do processo de produção. No caso do capital circulante, a reprodução é determinada pelo tempo de circulação. No caso do capital fixo, a circulação é determinada pelo tempo em que ele é gasto, em sua existência material como valor de uso dentro do ato de produção. Pelo tempo durante o qual ele tem de ser reproduzido. 1000 libras de fio podem ser reproduzidas enquanto tiverem sido vendidas, e o dinheiro cobrado por elas tiver sido de novo trocado por algodão, etc. Em suma, pelos elementos de produção do fio. Logo, a sua reprodução é determinada pelo tempo de circulação. Uma máquina no valor de 100 libras, que dura 5 anos, que se desgasta após 5 anos e depois disso é só ferro velho, se desgasta, digamos, 1/5 a cada ano. Se tomarmos a média do consumo, no processo de produção. Ou seja, a cada ano somente 1/5 do seu valor ingressa na circulação e somente depois de decorridos os 5 anos ela terá ingressado integralmente na circulação e retornado dela. A sua entrada na circulação, portanto, é determinada unicamente por seu tempo de desgaste e o tempo que seu valor precisa para entrar totalmente na circulação e retornar dela é determinado por seu tempo total de reprodução, o tempo em que ela terá de ser reproduzida. O capital fixo só entra no produto como valor, ao passo que o valor de uso do capital circulante permaneceu no produto como sua substância e apenas recebeu uma outra forma. Por essa diferenciação, o tempo de rotação do capital total, separado em capital circulante e fixado, é essencialmente modificado, supondo o capital total igual a S, a parte circulante igual a C, a parte fixa igual a F, o capital fixo é 1 sobre X, S, o circulante S sobre Y, o circulante gira 3 vezes ao ano, fixo só 2 vezes a cada 10 anos. Em 10 anos, F ou S sobre X terá girado 2 vezes, ao passo que nos mesmos 10 anos, S sobre Y, 3 vezes 10 igual a 30 rotações. Se S é igual a S sobre Y, só a capital circulante, então, a sua rotação R seria igual a 30, e o capital total girado igual a 30 vezes S sobre Y.
o capital total girado em 10 anos, Mas o capital fixo só completa a rotação 2 vezes em 10 anos. A sua R inicial igual a 2 e o capital fixo total girado igual a 2 vezes S sobre X. Todavia, S é igual a S sobre Y mais S sobre X. E seu tempo total de rotação é igual ao tempo total de rotação dessas duas partes. Se o capital fixo gira 2 vezes em 10 anos, em um ano gira 2 décimos, ou 1/5, ao passo que em um ano o capital circulante gira 3 vezes. S sobre 5x gira uma vez todo ano. A questão é simples. Quando um capital de 1.000 thalers igual a 600 de capital circulante e 400 de capital fixo, ou seja, 2/5 do capital circulante e 3/5 de capital fixo, se o capital fixo dura 5 anos, ou seja, gira uma vez em 5 anos, e o circulante 3 vezes por ano, qual o número médio de rotações ou o tempo médio de rotação do capital total? Se ele fosse capital circulante, giraria 5 vezes 3 igual a 15 vezes. O capital total girado nos 5 anos seria de 15.000, mas 2/5 deles giram só uma vez em 5 anos. Portanto, desses 400 thalers giram em um ano 4 sobre 5 igual a 80 thalers. Dos 1.000 thalers, 600 giram anualmente 3 vezes 80 uma vez, ou seja, no ano todo só giram 1.880. Nos 5 anos, portanto, girariam 5 vezes 1.880, igual a 9.400. 5.600, a menos que, se o capital total consistisse somente em capital circulante, assim se daria. Caso o capital total consistisse somente de capital circulante, ele giraria uma vez a cada 1/3 de ano. Se o capital igual a 1.000, C igual a 600, gira 2 vezes ao ano, F igual a 400, gira uma vez ao ano. Então, em meio ano, giram 600, 3/5 de S. 400 sobre 2 igual a 2 vezes S sobre 5 vezes 2, também em meio ano. Ou seja, em meio ano giram 600 mais 200 igual a 800. Em um ano inteiro, por conseguinte, giram 2 vezes 800 ou 1.600 thalers em um ano. Ou seja, 100 em 12 sobre 16 do mês, ou seja, 1.000 em 120 sobre 16 meses, igual a 7 meses e meio. Portanto, o capital total de 1.000 leva 7 meses e meio para completar a rotação, ao passo que giraria em 6 meses se consistisse unicamente de capital circulante. 7 meses e meio dividido por 6 igual a 1, dividido por 1/4 ou como 1 dividido por 5/4, conforme nota 308. Deveria constar 7 meses e meio dividido por 6 igual a 1/4 dividido por 1 ou 5/4 dividido por 1. Sendo o capital igual a 100, circulante igual a 50, fixo igual a 50, o primeiro gira 2 vezes ao ano, o segundo uma vez. Então, meio de 100 gira uma vez em 6 meses e 1/4 de 100 igualmente, uma vez em 6 meses. Em 6 meses giram, portanto, 3/4 do capital, 3/4 de 100 em 6 meses, ou 75 em 6 meses e 100 em 8 meses. Se 2/4 de 100 gira em 6 meses e os mesmos 6 meses giram 1/4, ou meio do capital fixo, de 100, então 3/4 de 100 giram em 6 meses. Portanto, 1/4 em 6 sobre 3 igual a 2, portanto, 4 sobre 4 de 100, ou 100 em 6 mais 2 em 8 meses. O tempo total de rotação do capital igual a 6, o tempo de rotação de todo o capital circulante e meio do capital fixo, ou 1/4 do capital total, mais 6/3. Mais este tempo de rotação dividido pelo número que expressa a parte alíquota do capital fixo restante em relação ao capital girando no tempo de rotação do capital circulante. Assim, no exemplo acima, 3/5 de 100 giram em 6 meses, dito, nota da tradução, da mesma maneira, 1/5 de 100, ou seja, 4/5 de 100 em 6 meses. Logo, o restante 1/5 de 100 em 6/4 de meses, ou seja, todo o capital em 6 meses mais 6/4 de meses igual a 6 mais 1,5 ou 7,5 meses. Portanto, expresso em termos gerais. O tempo médio de rotação igual ao tempo de rotação do capital circulante, mais esse tempo de rotação dividido pelo número que expressa quantas vezes a parte restante do capital fixo está contida na soma total do capital que circulou nesse tempo de rotação.
No caso de dois capitais de 100 thalers, um inteiramente capital circulante, o outro metade capital fixo, cada qual com 5% de lucro, se um girasse totalmente 2 vezes por ano e o outro, o capital circulante, girasse também 2 vezes, mais o capital fixo apenas uma vez, o capital total girado no primeiro caso seria igual a 200 e o lucro igual a 100. No segundo, uma rotação em 8 meses, meia em 4, ou seja, 150 completaria a rotação em 12 meses. O lucro seria então igual a 7,5. Esse tipo de cálculo confirmou o preconceito comum de que o capital circulante ou o capital fixo gera um lucro mediante algum poder inato misterioso, como ocorre inclusive nas frases usadas por Malthus. Cita: o capital circulante gera lucro quando seus possuidores o soltam, etc. Fim da citação. Exatamente como na passagem citada acima, o seu mesure of value, etc., a maneira como ele faz os lucros do capital fixo se acumularem. Nota 309, ver página 568 a 570 e 468 a 479, já lidas. Do fato de que nas teorias econômicas anteriores, a teoria do mais lucro não foi considerada de forma pura, mas foi misturada com a teoria do lucro real, que leva à participação proporcional dos diversos capitais na taxa geral do lucro, resultou a maior confusão e mistificação. O lucro dos capitalistas como classe ou o lucro do capital tende a existir antes que possa ser distribuído, e é exatamente absurdo pretender explicar a sua gênese a partir da sua participação. De acordo com o que foi exposto acima, o lucro diminui porque o tempo de circulação do capital aumenta, supondo constante sua magnitude, e isto não nos interessa aqui, uma vez que a tese é verdadeira para um capital de qualquer magnitude. Os capitalistas têm magnitudes diferentes, mas a magnitude do capital singular é igual a si mesma. Qualquer magnitude na medida em que só é considerada sua qualidade como capital. Mas, se considerarmos dois capitais diferentes entre si, intervém uma relação, duas determinações qualitativas. Pela diferença entre as duas magnitudes, a magnitude se converte em uma qualidade diferenciadora dos capitais. Esse é um ponto de vista fundamental, do qual a quantia é apenas um único exemplo, de como a análise do capital enquanto tal se diferencia da análise do capital em relação a outro capital, ou a análise do capital em sua realidade. À medida que aumenta o seu componente denominado capital fixo, o capital de mesma magnitude, sem números, no caso anterior, completaria inteiramente a rotação 2 vezes ao ano se consistisse somente de capital circulante. Mas ele só completará a rotação 2 vezes em 16 meses, ou só 150 thalers completarão a rotação em um ano, porque metade dele se compõe de capital fixo, do mesmo modo que diminui o número de suas reproduções em um tempo determinado, ou diminui o quantum dele, que é produzido nesse tempo determinado, também diminui a produção de tempo excedente ou valor excedente. Porque o capital de fato só põe valor na medida em que põe valor excedente. Pelo menos essa é sua tendência, sua ação adequada. O capital fixo, como vimos, só circula como valor à medida que é gasto ou consumido como valor de uso no processo de produção. Mas o tempo em que é assim consumido e tem de ser produzido em sua forma como valor de uso depende de sua durabilidade relativa. A sua durabilidade ou a sua maior ou menor rentabilidade, perecibilidade, o tempo maior ou menor em que pode continuar a repetir sua função no interior dos reiterados processos de produção do capital, ou seja, essa determinação de seu valor de uso devém aqui um momento determinado, formal ou determinante formal. Determinante para o capital quanto ao seu aspecto formal, não quanto ao seu aspecto material. O tempo necessário de produção do capital fixo, bem como a sua proporção em relação ao capital total, modificam aqui, portanto, o tempo de rotação do capital total e, com isso, sua valorização. A maior durabilidade do capital, a duração do seu tempo necessário de produção e a proporção do capital fixo em relação ao capital total atuam aqui sobre a valorização, portanto, da mesma forma que a rotação mais lenta causada, seja ela pelo fato de que pelo fato de que o mercado, do qual o capital retorna como dinheiro, é especialmente mais distante, ou seja, é necessário um tempo maior para descrever a trajetória da circulação, como, por exemplo, os capitais que na Inglaterra trabalham para o mercado da Índia Oriental, que retornam mais lentamente do que os que trabalham para os mercados estrangeiros mais próximos ou para o mercado interno.
seja porque as próprias fases da produção são interrompidas por condições naturais, como na agricultura, ou não. Ricardo, o primeiro que enfatizou a influência do capital fixo sobre o processo de valorização, embaralha todas essas determinações desordenadamente, como se pode ver nas passagens citadas. Nota 310. Ver página 539 e 540 já lidas. No primeiro caso, o capital fixo, a rotação do capital é produzida ou reduzida porque o capital fixo se consome lentamente no interior do processo de produção. Segundo caso, a rotação reduzida deve-se ao prolongamento do tempo de circulação. No primeiro caso, o capital fixo sempre circula necessariamente com a mesma rapidez do produto na medida em que, de fato, ingressa na circulação, pois ele não circula na sua existência material, mas só como valor, como componente ideal do valor total do produto. Mais precisamente do tempo de circulação da segunda metade do processo de circulação, propriamente dito, da renovação do dinheiro ou da reconversão do dinheiro. No terceiro caso, a rotação reduzida deve-se ao tempo maior de que necessita o capital para desaparecer no processo de produção, como no primeiro caso, mas para sair dele como produto. O primeiro caso é próprio especificamente do capital fixo, o outro pertence à categoria do capital não líquido, fixado em alguma fase do processo global de circulação. Capital fixo com um grau considerável de durabilidade ou capital circulante que retorna em períodos remotos. McCulloch, Princípios para a Economia Política, caderno 15, nota 311. John Hunsey McCulloch, Edimburgo, W.C., Tahiti, 1825, página 300. Marx remete a um caderno de extratos surgido em 1845 em Manchester. Em terceiro lugar, até agora só consideramos o capital fixo na perspectiva de que as suas diferenciações são postas por seus comportamentos particulares. Comportamento específico em relação ao processo de circulação propriamente dito. Sob esse aspecto, resultarão ainda outras diferenciações ou diferenças. Primeiro, diferença do retorno, de seu valor como retorno sucessivo, ao passo que cada porção do capital circulante é inteiramente trocada, porque no caso deste, a existência do valor coincide com a do valor de uso. Segundo, diferença devido não à sua influência sobre o tempo médio de rotação de um dado capital, como fizemos até agora, mas sobre o tempo de rotação que ele tem considerado em si mesmo. A última circunstância que se torna importante, onde o capital fixo não aparece como simples instrumento de produção no interior do processo de produção, mas como forma autônoma do capital, por exemplo, na forma de ferrovias, canais, estradas, aquedutos, como capital incorporado à terra, etc. Esta última determinação torna-se especialmente importante para a relação em que o capital total de um país se divide nessas duas formas, capital fixo e circulante. Em seguida, a maneira como ele, o capital fixo, é renovado e conservado, e que, entre os economistas, aparece na forma segundo a qual ele pode gerar renda por meio do capital circulante, etc. Esta última questão, no fundo, nada mais é que a análise do momento em que ele não aparece como existência autônoma, particular ao lado e à parte do capital circulante, mas como capital circulante convertido em capital fixo. Entretanto, o que pretendemos analisar aqui, primeiramente, não é a relação do capital fixo com o exterior, mas a sua relação na medida em que ela é dada por seu permanecer encerrado no processo de produção. Ele é posto pelo fato de que ele próprio é um momento determinado do processo de produção. Não se está afirmando de forma alguma que o capital fixo em qualquer determinação é capital que não serve ao consumo individual, mas somente à produção. Uma casa pode servir tanto à produção quanto ao consumo. Da mesma forma, todos os veículos, um navio e um carro, pode servir tanto a uma viagem de lazer quanto a meios de transporte. Uma estrada pode servir tanto de meio de comunicação para a produção propriamente dita, quanto para passear, etc. O capital fixo, nesse segundo sentido, não nos interessa de modo algum, uma vez que analisamos aqui o capital somente como processo de valorização e processo de produção. A segunda determinação entrará com o juro. Ricardo só pode ter essa determinação em mente quando afirma, cita, o capital, dependendo se é mais ou menos perecível, ou seja, se tem de ser reproduzido com maior ou menor frequência em um certo tempo, se denomina capital circulante ou capital fixo. Ricardo 8,19, nota 312, ver página 540, nota 279, já lida. De acordo com isso, um bule de café seria capital fixo, mas o café é circulante.
O materialismo tosco dos economistas de considerar como qualidades naturais das coisas as relações sociais de produção dos seres humanos e as determinações que as coisas recebem enquanto subsumidas a tais relações é um idealismo igualmente tosco, um fetichismo que atribui às coisas relações sociais como determinações que lhes são inerentes e assim as mistifica. A dificuldade em fixar qualquer coisa como capital fixo ou circulante com base em sua propriedade natural levou excepcionalmente os economistas à ideia de que as próprias coisas não são nem capital fixo nem circulante, ou seja, na verdade, nem mesmo são capital, como tampouco ser dinheiro é uma qualidade natural do ovo. Para não esquecer, acrescente-se os pontos enumerados à circulação do capital fixo como capital circulante, as transações pelas quais ele muda de dono. Capital fixo engajado. Capital de tal modo engajado em um tipo de produção que ele não pode mais ser posto em circulação para ser consagrado a outro tipo de produção. Sei, página 21, nota 313, desculpe. Jean-Baptiste Say, citação página 430, a indicação de página refere-se a um caderno de extratos de 1844, Vermega 4, capítulo 2, página 324. Ver também página 537, já lida. O capital fixo se consome para ajudar a consumir aquilo que o ser humano destina para seu uso. Consiste em instalações duráveis apropriadas para aumentar as forças produtivas de seu ou de um trabalho futuro. Sismond 4, nota 314. Ver página 542, nota 284, já lidas. Capital fixo é o capital necessário para manter os instrumentos, as máquinas, etc. do trabalho. Nota 315. Adam Smith, citação página 226. O capital flutuante é consumido, o capital fixo é simplesmente usado no grande trabalho da produção. Economist, caderno 4, página 1, nota 316. The Economist, Londres, número 219, 6 a 11, 1847, página 1271. A indicação de página refere-se ao caderno de extratos 4, escrito em Londres em 1851 por Marx. Citação. Será mostrado que o primeiro pedaço de pau ou a primeira pedra que ele tomou em sua mão para ajudá-lo na busca desses objetivos, realizando uma parte do seu trabalho, cumpriu precisamente a mesma função dos capitais atualmente empregados pelas nações comerciantes. Lauderdale, página 87, caderno 8A, nota 317. James Lauderdale, tradução e l'Argentine de Lavis, Paris, Dentu, 1808. Marx remete a um caderno de extratos de Bruxelas, de 1845. As ênfases são de Marx. Continuação da citação. Esse é um dos traços que caracterizam e distinguem a espécie humana, o de substituir dessa maneira o trabalho por um capital transformado em máquinas. Página 120. Página 9, caderno de Lauderdale. Percebe-se agora que o lucro dos capitais provém sempre ou do fato de que eles substituem uma porção do trabalho que o ser humano deveria fazer com suas próprias mãos, ou do fato de que eles realizam uma porção do trabalho que excede os esforços pessoais do ser humano e que ele próprio não saberia executar. Página 119, 1C, nota 318. Ver página 313, nota 115, já lidas. Fim da citação. Lauderdale polemiza com Smith e Lucke, cuja visão do trabalho como criador do lucro, de acordo com ele, resulta nisto. Cita. Se essa ideia do benefício do capital fosse rigorosamente correta, seguir-se-ia daí que ele não seria uma fonte original de riqueza, mas uma fonte derivada, e não se poderia considerar os capitais como um dos princípios da riqueza, e seu lucro não seria nada mais que uma transferência do bolso do trabalhador para o do capitalista. Nota 319. James Lauderdale, citação página 116. Continuação da citação. O lucro dos capitais provém sempre ou do fato de que eles substituem uma porção do trabalho que o ser humano deveria fazer com suas próprias mãos, ou do fato de que eles realizam uma porção do trabalho que excede os esforços pessoais do ser humano e que ele próprio não saberia executar. Página 119, 1C, página 9B. É bom observar que se o capitalista, pelo uso que faz do seu dinheiro, poupa certo trabalho à classe dos consumidores, ele não o substitui por uma porção igual do seu. Isso prova que é seu capital que executa, não ele próprio. Nota 10, caderno 1C, página 132.
Citação. Se Adam Smith, em lugar de imaginar que o efeito de uma máquina é facilitar o trabalho, ou como ele mesmo exprime, aumentar a força produtiva do trabalho, não é senão por uma estranha confusão de ideias que o Sr. Smith pôde dizer que o efeito dos capitais é o de aumentar a força produtiva do trabalho. Com a mesma lógica que se poderia, com muito mais razão, pretender que reduzir pela metade um caminho circular traçado entre dois locais dados é duplicar a velocidade do caminhante. Tivesse percebido que é substituindo que os fundos com que se pagam as máquinas geram um lucro, ele teria atribuído a essa própria circunstância a origem do lucro. Página 11 e página 137, nota 320, idem página 137. No comércio interno, os capitais, quer fixos, quer circulantes, longe de servirem para dar mais ação ao trabalho, longe de aumentarem a sua força produtiva, são úteis somente nessas duas circunstâncias, a saber, ou porque substituem a necessidade de uma porção do trabalho que o ser humano deveria fazer com suas mãos, ou porque executam um certo trabalho que o ser humano não tem o poder de fazer por si mesmo. Nota 321, idem, página 150 a 151. Isso afirma Lauderdale, e não é mera diferença semântica. Nota 322, idem. Citação. A ideia de que os capitais põem trabalho em ação e incrementam sua força produtiva dá margem à opinião de que o trabalho é, em toda parte, proporcional à quantidade de capitais existentes, que a indústria de um país é sempre função dos fundos empregados, de onde se deduz que o aumento dos capitais é um meio soberano e limitado de incrementar a riqueza. Em lugar disso, admitindo-se que os capitais não podem ter um emprego útil e proveitoso, que não seja o de substituir um certo trabalho ou de executá-lo, tirar-se-á a conclusão natural de que o Estado não poderá tirar qualquer vantagem com a posse de mais capitais que ele pode empregar para fazer o trabalho ou para supri-lo na produção e na fabricação das coisas que o consumidor demanda. Página 150 a 152 e página 11 a 12. Para provar a sua opinião de que o capital, independentemente do trabalho, constitui uma fonte sui generis de lucro e, em consequência, de riqueza, ele aponta para o lucro extra que tem o dono de uma máquina recém-inventada, antes de ter expirado a sua patente de invenção e de a concorrência ter empurrado os preços para baixo, concluindo com as seguintes palavras. Cita. Tal mudança da regra para o preço não impede que o benefício pelo valor de uso, nota 323, adendo de Marx, da máquina, seja obtido de um fundo da mesma natureza que aquele do qual ele resultava antes de a patente expirar. Este fundo é sempre aquela parte da renda do país previamente destinada a assalariar o trabalho que a nova invenção substitui. 1C, página 125, página 10b. Nota 324, idem, página 124 a 125. Fim da citação. Por contraste, Haverstone, caderno 9, página 32, cita: a maquinaria raramente pode ser usada com sucesso para reduzir o trabalho de um indivíduo. Seria perdido mais tempo em sua construção que poderia ser economizado por seu uso. Ele só é realmente útil quando atua em grandes massas, quando uma única máquina pode dar suporte ao trabalho de milhares. Consequentemente, é nos países mais populosos em que há maior número de pessoas ociosas que ela sempre é mais abundante. A máquina não é posta em ação pela escassez de homens, mas pela facilidade com que estes são reunidos. Nota 325. Percy Haverstone, Londres, Andrews, 1824, página 45, ver citação na página 321 e 322, Chalida.